Muito bom ter vocês aqui mais uma vez para a gente seguir estudando sobre a vida de Jesus. Você já deve saber, já deve ter percebido isso, que eu tenho mandado para o próprio Instagram, para o YouTube, os nossos encontros gravados, os encontros dos dias anteriores, né? Hoje nós estamos no quarto encontro, não é isso, se não me falha a memória? E nós estamos fazendo tudo isso, colocando tudo no YouTube. Então, quando você quiser assistir os encontros anteriores ou quiser divulgar para as pessoas, por favor, é só entrar lá, tem um link, tem aquele nosso grupo do Telegram que tem servido para essas informações todas. Espero que você esteja lá dentro do grupo do Telegram. E você pode rever os encontros todos lá no YouTube. E eu estou aqui só ajustando os últimos minutos aqui, os últimos instantes para deixar tudo organizadinho para a gente começar o nosso estudo. Hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui que não está assistindo o vídeo ao vivo, não está assistindo com vocês aí, ela não aparece, mas ela está aqui na minha frente. E eu só não tenho como mostrar aqui pra vocês, porque tá mandando um beijo pra todo mundo aqui, que é a Keila, tá aqui atrás, aqui na minha frente, assim, na frente do computador. E ela tá assistindo aqui ao vivo, falou que vai fazer perguntas, que vai me corrigir se tiver alguma coisa errada, então vocês podem ficar tranquilos que ela vai estar fiscalizando tudo direitinho aqui, tá bom? Muito bem, muito bom ter todos vocês aqui. E quero dizer para vocês que naquele nosso espaço lá no Telegram, ou em todas as redes sociais, todos os contatos que você me encontra, eu estou sempre à sua disposição, tá bom? Para responder perguntas, para conversar, para fazer para receber comentários, se você quiser pedir orações, conversar sobre qualquer que seja o assunto, pode me procurar. Eu estou sempre à sua disposição, tá bom? E nesse nosso encontro, o nosso quarto encontro hoje, pelas minhas contas, é o quarto encontro. E hoje a gente vai perceber o desenvolvimento da vida de Jesus, de uma criança até se tornar um adulto que vai impactar seu tempo e vai causar a maior transformação que a humanidade já viveu. A gente tem pouquíssimas informações históricas sobre a infância de Jesus, muito poucas. Não se sabe como tudo aconteceu. O que a gente vê são aquelas informações logo no início, algumas informações que se tornaram muito importantes para o povo que estava naquela época, para o povo que imediatamente precisava considerar Jesus do jeito que foi considerado. Lembram-se que no nosso primeiro encontro eu falei para vocês que cada um dos evangelistas deu um tipo de importância no seu relato sobre a vida de Jesus. Alguns tinham preocupações mais históricas, preocupações mais em relação ao povo de Israel, outros tinham um desejo de escrever de um modo mais geral. Cada um se preocupou com um fato. Isso porque havia alguns detalhes que eram importantes para o povo judeu. O povo judeu é o povo que em primeiro lugar recebeu as notícias sobre Jesus, foi o povo que recebeu a história, foi o povo para quem Jesus veio logo no início. Então, alguns relatos do Novo Testamento são muito importantes para eles, como por exemplo o nascimento e o crescimento de Jesus, a vida de Jesus ter se dado nos lugares onde se deram. A gente sabe, por exemplo, que Jesus Cristo nasceu numa cidadezinha bem pequenininha chamada Belém. E Belém é uma cidade que aparece nos relatos do Antigo Testamento como uma profecia para a chegada do Messias. Falava-se de Belém, de uma cidade muito pequena, sem muita importância, distante de Jerusalém, que era a capital de Israel, era o centro religioso e o centro do poder. Então, para as questões do Antigo Testamento, para as profecias a respeito do Messias no Antigo Testamento, Jesus nasceria em Belém. Mas para o ponto de vista prático, lógico,
para o ponto de vista de objetivo de poder, não tem nenhum sentido Jesus nascer como nasceu em Belém. Na lógica do povo, na lógica dos estudiosos, que não se davam conta dos detalhes das profecias, na lógica deles, Jesus, o Messias, deveria nascer em Jerusalém. O Messias deveria ser de uma linhagem ou sacerdotal ou de uma linhagem real. Ele tinha que ser ou rei ou sacerdote. Não fazia sentido o Messias nascer do jeito que nasceu. Ele vai nascer numa família simples. O seu pai é um carpinteiro. A nossa tradução para carpintaria, para o carpinteiro, ela é um pouco reducionista diante do que aquele homem fazia. Ele era um construtor. Ele era alguém que construía casas e espaços de trabalho, enfim. Ele tinha uma habilidade de construtor. Um carpinteiro não fazia pequenos móveis de madeira apenas, ele cuidava de toda a estrutura de uma casa, de um alojamento, de um lugar de encontros. Então ele era um construtor. Mas eram pessoas simples, pessoas da classe produtiva de Israel, pessoas que sofriam muito com os altos impostos cobrados por Roma, gente que sofria demais. Era o povo que mais sofria politicamente naqueles dias de Jesus. Portanto, Jesus não é filho de um sacerdote, não é filho de um rei, ele é filho de um carpinteiro, nasce numa família assim. O que é muito interessante, muito rico de significados, porque se Deus, querendo que o seu filho nasça para ser compreendido e aceito pelo povo como o Messias, deveria Deus, talvez, pela nossa lógica, fazer algo que o povo estivesse esperando. Mas não foi o que ele fez. Havia profecias no Antigo Testamento que diziam que Jesus nasceria numa cidade pequena chamada Belém. E é lá que Jesus nasce. Embora os religiosos da época, os estudiosos da época, acreditassem que o Messias viria em Jerusalém e que seria da ordem sacerdotal ou da ordem real, ou seria um rei ou um sacerdote. Mas Deus não se importa com esse equívoco histórico que aquele povo comete, que já é extraordinário, que já nos ensina muitas coisas, inclusive o significado muito importante, que é muito real, muito verdadeiro, de que Deus não se deixa prender pelas teologias e pelos estudiosos religiosos. Não é porque nós, religiosos, definimos Deus que ele se encaixa nisso. Ele não tem compromissos com as nossas interpretações históricas. Existia uma classe dominante que interpretava uma coisa, mas não era o que ele iria fazer e ele não fez. Portanto, Jesus nasceu mesmo numa cidade chamada Belém. Não somente isso, mas o começo da história dele ali nos conta que logo depois que Jesus nasceu em Belém, mesmo tendo ido a Jerusalém, tendo passado aqueles dias ali, a sua família começou a ouvir falar que o rei Herodes, tendo ouvido que o Messias havia nascido, tendo medo de que o Messias fosse um rei, porque era o que se acreditava a respeito dele, deu uma ordem de que se matasse todos os meninos com menos de 2 anos de idade em todo o território da capital, Jerusalém, nos arredores, ao máximo possível de alcance, a fim de eliminar o perigo que ele tinha, que ele achava que ele corria. É uma reedição da história de Moisés no Antigo Testamento. Moisés também vive esse contexto histórico de ter sido um menino poupado quando um faraó, ouvindo dizer que no meio do povo de Israel teria nascido um libertador, mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade no meio do povo de Israel para tentar eliminar o perigo que ele corria. Jesus passa pela mesma história que aconteceu com Moisés. Seus pais, então, pegam Jesus e, ao invés de permanecerem e irem para Nazaré, para voltarem para sua casa, onde eles moravam, eles vão para o Egito. Eles fogem. E Israel está bem próximo do Egito, ali no Oriente Médio, separado apenas pelo Mar Vermelho.
e os territórios são próximos. Então esse trânsito entre Israel e Egito sempre ocorreu desde a antiguidade até os dias de Jesus. E essa história de Jesus ter ido para o Egito e ficou no Egito por quase 2 anos com a sua família antes de voltar para Jerusalém, também traz uma lembrança daquela história de Israel, daquela história de Moisés, daquela história do povo que entrou no Egito, se tornou escravizado no Egito, um povo que viveu como escravo dos egípcios e que foi libertado depois de 400 anos de escravidão por Moisés. Então Jesus faz o mesmo caminho geográfico para trazer mais uma confirmação de que ele estava cumprindo todos aqueles requisitos, ele estava revivendo a história mais importante do povo de Israel. Eles vão para o Egito, ficam ali um tempo e só voltam para Nazaré quando eles ficam sabendo que já passou o perigo, que Herodes já descansou, já não há mais risco de Jesus morrer. José, Maria e Jesus voltam para Nazaré. E em Nazaré Jesus vai crescer como um menino normal. Ele vai crescer trabalhando com o pai assim que pode e aprendendo os ofícios da carpintaria. Ele tem contato com a Torá, que é o Antigo Testamento para os judeus, que era o texto sagrado deles. Jesus, por ser um menino, teve contato com sua religião, teve um contato com a leitura, teve um contato com a escrita, teve um contato com a sinagoga. A sinagoga era um ambiente onde eles estudavam o texto sagrado. A sinagoga é muito semelhante a qualquer igreja cristã que a gente conhece, um ambiente de estudo, de reflexão, de cerimônias. E Jesus, por ser um menino, tinha contato com a Torá. Ele só podia fazer isso porque ele era menino, homem. As mulheres não tinham esse acesso. Portanto, quem ensinou a Jesus a lei, quem ensinou a Jesus a Bíblia, foi o pai dele, o José. Eu disse para vocês em encontros anteriores da importância de José na vida de Jesus. E ele viveu em Nazaré. E Nazaré é uma cidade completamente desprezada no território de Israel. Ela fica numa região que, inclusive, no Antigo Testamento, tinha recebido uma carga um mal olhado, uma expressão de abandono. Era uma cidade condenada, era uma região toda condenada pelo israelita como um lugar que não se devia ir, um lugar amaldiçoado. Era toda aquela região ali da Galileia, especialmente em Nazaré, onde Jesus viveu, onde ele cresceu e ele se desenvolveu. Ele era considerado nazareno porque foi criado ali, sua família é de lá, Maria e José são dali. E Jesus vai então crescer vivendo num ambiente muito desprezado, muito perdidinho geograficamente, uma cidade sem importância alguma, uma cidade que era mal vista em muitos lugares, uma cidade pobre, muito pequenininha, sem recursos, sem importância nenhuma para o Israel, não tinha importância sagrada, não tinha importância comercial, era uma cidade desprezada. Tanto que quando Jesus aparece publicamente, as pessoas o chamam de Jesus o Nazareno, e ele também é chamado de o Messias, alguém solta um ditado, fala algo que era muito comum de se falar. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como é que pode um Messias vir de Nazaré? Vocês estão de brincadeira? Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Esse era o tamanho do desprezo que as pessoas tinham por aquela região e especialmente pela cidade de Nazaré. E Jesus vai viver nessas condições e vai crescer ali como uma criança comum e marginalizada pela sua condição na sociedade. Nazaré poderia hoje ser comparada a qualquer cidade de periferia, a qualquer bairro de periferia numa cidade grande, a qualquer comunidade carente, qualquer morro numa cidade como Rio de Janeiro, que a gente conhece a realidade dos morros e das favelas. Era mais ou menos nesse ambiente que Jesus Cristo nasceu. E é com essa gente que ele
se identificou, com esse povo que ele se identificou. Por isso que também não é à toa o seu olhar tão amoroso e tão cuidadoso para as pessoas que mais precisavam. Ele vai crescendo até que chega numa fase, num momento da vida dele que é muito marcante e muito importante para o que a gente vai ver também aqui agora, que um dia a sua família, como fazia sempre, costumeiramente, anualmente os judeus sempre fizeram isso, a sua família saiu de Nazaré e foi a Jerusalém, num dia muito especial de celebração, em que eles levavam sacrifícios de animais e eles iam em caravanas das cidades até Jerusalém, onde tinha o templo de Herodes, e eles faziam lá seus cultos, suas celebrações, encontravam o sacerdote, encontravam todo o povo. Era um tempo de muita celebração e que todas as famílias de Israel tinham que ir a Jerusalém nesse dia especial. Maria foi com José e Jesus, e eles estiveram lá nas festas durante os dias, fazendo celebrações, até que deu-se o tempo de voltarem para casa, e José e Maria tomaram o caminho com a caravana e imaginaram que Jesus estivesse no meio do grupo. Viram as outras crianças ali, Jesus tinha 12 anos de idade nessa época, e foram caminhando de volta para casa, de volta para Nazaré, com a comitiva, com a caravana, com os seus animais, com comida, com roupa, e vamos embora. E acreditando, Jesus está no meio do grupo, até que eles começaram a perguntar, mas onde está Jesus? Cadê Jesus? Já tinham andado bastante tempo e nada de encontrarem Jesus. Ficaram preocupados, voltaram para Jerusalém e chegaram em Jerusalém de volta, perguntando de grupo em grupo onde estava Jesus, e encontraram Jesus na frente do templo, conversando longamente com os líderes religiosos, com os doutores da lei, os professores de teologia, os sacerdotes, todos ali na frente do templo, dando atenção para um menino de 12 anos que demonstrava um conhecimento da lei que poucas vezes eles tinham visto. E ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia a história, ele conhecia tudo. E isso impressionou muito aqueles homens, especialmente porque ele ainda não tinha vivido um ritual de passagem que é muito comum no menino judeu, que aos 13 anos ele se apresenta publicamente diante de um grupo de pessoas, numa sinagoga, num ambiente religioso, e ele recita textos do Antigo Testamento, da Torá. E nesse dia ele demonstra o seu conhecimento e por isso ele é reconhecido como agora um homem. Ele deixa de ser apenas um infantil, uma criança, e se torna um homem. Ele entra na adolescência, essa marca é muito importante para o povo judeu. Isso acontecia aos 13 anos, como acontece até hoje. E Jesus Cristo ainda aos 12 anos já demonstrava um conhecimento que ninguém, nem os adultos tinham, e os líderes religiosos ficavam atônitos, conversando com ele, discutindo com aquele menino. Quando a Maria e o José chegaram e viram a cena, eles ficaram com muito medo e ficaram muito bravos com Jesus. Para quem acha que Jesus não deu trabalho para os pais, Jesus deu trabalho igual ao seu filho adolescente. Fugiu do grupo, não deu satisfação, ficou conversando com os fariseus e arriscou uma situação complicada. Por que complicada? Porque ele não tinha 13 anos ainda, ele não estava ainda formalmente autorizado a falar sobre a Torá para homens. Isso era um desrespeito. É muito interessante isso, que para toda a liderança de Israel, os mais ortodoxos até hoje acreditam nisso, as crianças não são capazes de entender Deus. Isso que eles creem. Assim como naquele tempo eles entendiam que as mulheres não tinham acesso à Torá porque não eram capazes de entender a beleza e a profundidade da lei de Deus. Crianças e mulheres não podiam. Então você tinha que ter 13 anos para eles considerarem você apto para falar da Torá em público. Jesus Cristo tem 12 anos, é mais novo do que isso. Está falando isso com os líderes religiosos. Então ele corria riscos ali, a família corria riscos. Era como se fosse uma desobediência civil e religiosa.
Então os dois falam: Jesus, o que é que você está fazendo? Por que é que você está fazendo isso? Por que você não voltou conosco? O que você está fazendo conversando com essas pessoas? O que está acontecendo aqui? E Jesus respondeu para eles o seguinte: vocês não sabiam que eu tinha que estar cuidando dos negócios, das coisas, do que importa para o meu Pai? E quando Jesus fala isso, a própria Maria, ouvindo aquilo, percebe a profundidade, o significado da compreensão que ele, Jesus, já tinha do que ele estava vivendo na Terra. Ela mesma não entende essa profundidade toda. E ela se assusta com aquilo. E o texto é muito bonito em dizer que ela guardava aquilo no coração, sem compreender completamente. Como assim, cuidando das coisas do meu Pai? É muito importante a gente entender que para nós, quando lemos as Escrituras, a gente lê tudo muito rápido, né? Jesus nasceu, morou aqui, morou ali, fez 12 anos, daqui a pouco ele já está fazendo um milagre. Em 2 páginas a gente vê tudo isso. Mas aquela família cresceu de uma maneira muito comum. Jesus Cristo foi um menino normal. E então, quando aconteciam esses momentos em que ele falava coisas diferentes, demonstrava alguma coisa que era mais desenvolvida do que os seus amigos e as outras crianças, isso causava susto nos seus pais e fazia com que ela lembrasse: esse menino é especial, eu sei que ele é. Mas nem eles, nem os pais, nem a Maria sabia àquela altura exatamente o que Jesus estaria vivendo, tudo aquilo que aconteceria com Jesus. O nascimento e a vida dele o nascimento de Jesus é extraordinário, mas o crescimento de vida de Jesus é muito comum. É tão comum que a gente vai perceber, não só nesse momento em que eles dois se surpreendem demais com o que Jesus está vivendo ali, eles levam um susto, mas dali para frente a gente vai ver também que acontece de Jesus Cristo vai viver um momento muito importante dali para frente, que é o seguinte: quando ele vai crescendo e vai se desenvolvendo e vai tentando entender o seu caminho e tentando se mostrar, ele vai viver um certo conflito com sua família. A sua mãe e seu pai não entendem o que está acontecendo. A gente não tem mais nenhum relato sobre a vida de Jesus a partir desse dia, a partir desse momento, mas a gente vai encontrar já Jesus adulto, começando a se relacionar com as pessoas a partir da sua própria identidade. Ele começa a assumir: eu tenho uma missão, eu vim a este mundo para trazer uma mensagem, eu vim a este mundo para tocar a vida das pessoas, para me comunicar com as pessoas, eu vim a este mundo para realizar uma obra e eu sei o que eu tenho que fazer. A partir desse momento em que Jesus, já adulto, começa a se relacionar com as pessoas e começa a fazer milagres, a se comunicar, a levar sua mensagem, a gente percebe claramente ali nos textos que a sua família não consegue entender o que está acontecendo. Quando Jesus é adulto, José já não aparece mais na história. José morreu, muito provavelmente morreu, quando Jesus ainda estava em formação. Quando Jesus aparece como adulto para o mundo, José já não existe. A história dele acabou. A gente não vê mais nada. E há consenso entre todos os estudiosos e pessoas que procuram os rastros, as pistas da vida histórica de Jesus, de que ele já tinha morrido. Com Jesus, a gente já começa a ver na idade adulta sua mãe Maria e seus irmãos. Inclusive, 2 dos irmãos familiares de Jesus vão escrever textos no Novo Testamento. Um texto de Judas é escrito por um irmão de Jesus, e o texto de Tiago, a carta de Tiago, é escrita por um irmão de Jesus. Assim eles se descrevem. E há outros textos nos evangelhos em que os irmãos de Jesus aparecem na história, assim como sua mãe. E o que vai acontecer é que quando Jesus começa a dizer assim: eu sou sim o Messias e eu vim para pregar as boas novas, eu vim para realizar milagres, e quando ele começa
a interagir com as pessoas, e isso começa a causar um rebuliço na história, as pessoas começam a olhar e tem gente que não entende, tem gente que fica querendo segui-lo, ele começa a incomodar a liderança religiosa e tal. No início ainda da sua vida pública, a sua mãe e os seus irmãos começam a reagir com resistência ao que Jesus está fazendo. Eles não entendem. Há um momento nos evangelhos em que a gente vê que a mãe e os irmãos de Jesus queriam levá-lo de volta para casa. Como quem dizendo, o que você está fazendo? Você corre riscos, o que está acontecendo? Não faça isso. Porque tudo aquilo que Jesus Cristo vai fazer como homem público é extremamente perigoso. Ele vai confrontar a liderança religiosa, ele vai confrontar a liderança política, ele vai se intrometer na vida social do povo, ele vai defender causas das pessoas que mais sofrem. Jesus politicamente é um perigo o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está colocando a mão onde as pessoas que temem por sua própria vida não fazem. Ele está o tempo inteiro arriscando. Ele não veio para... E ele não faz isso de um jeito agressivo e violento, não. Mas ele faz isso com uma atitude tão presente, tão marcante, que não tem como fugir. Isso faz com que sua mãe e seus irmãos tenham medo, desacreditem do que está acontecendo. E até os próprios moradores da cidade de Nazaré não conseguem compreender. Teve uma vez que Jesus Cristo estava na cidade de Nazaré, já adulto, falando numa sinagoga, pregando numa sinagoga, e então os seus seguidores começaram a dizer, ele é o nosso Messias, ele é o Messias e tal, e ele faz milagres e tudo. E aí os moradores de Nazaré começaram a dizer um para o outro assim, ué, mas nós não conhecemos esse menino não é filho de José, o carpinteiro, ele não nasceu aqui, não foi criado entre nós. O que estão falando agora que ele é uma pessoa especial? Todos esses fenômenos de proximidade que Jesus viveu faz com que as pessoas não acreditem no que ele está falando e achem que ele está se arriscando demais ao assumir essas posturas que colocam em risco sua vida, a vida dos seus seguidores e que confrontam tanta gente. Teve um momento em que Jesus Cristo estava pregando abertamente, e os seus irmãos vieram falar com ele o seguinte: você não está querendo aí que todo mundo saiba quem você não diz que você é o Messias, você não quer ser visto, você não quer que as pessoas saibam quem você é, então por que você não vai lá para a festa de Jerusalém agora e faz um milagre na frente de todo mundo, para todo mundo ver de uma vez? E aí o texto nos conta, no Evangelho de João, que Jesus Cristo não fez o que os seus irmãos tinham dito e que os seus irmãos só falaram aquilo porque eles não acreditavam de verdade no que Jesus estava falando. Seus próprios irmãos não acreditavam. Tem um outro momento, uma outra cena também muito importante, em que Jesus Cristo está numa casa rodeado de gente para tudo quanto é lado, e lá fora sua mãe e seus irmãos mandam um recado, pedem para alguém comunicar e falar com ele o seguinte: sua mãe e seus irmãos estão aqui fora, eles estão querendo falar com você, estão querendo que você venha para casa. Quando Jesus ouviu esse recado, ele estava rodeado de gente dentro da casa e ele respondeu assim: ué, quem são minha mãe e meus irmãos? Vocês que estão ouvindo minha palavra são a minha mãe e os meus irmãos. E aquele momento é muito forte, porque ele está fazendo um rompimento histórico com a importância que a sua família dava para ele, diante de todas as pessoas ali presentes. Então, Jesus viveu, e isso é muito importante na nossa história aqui, como uma pessoa tão comum, como um menino tão igual a qualquer um dos nossos filhos e dos amigos dos nossos filhos, que ele não levantou essa hipótese de que ele era especial, de que ele era divino, de que alguma coisa estava acontecendo, enquanto ele viveu sua formação. Então, para todo mundo da cidade, ele era só um menino comum. Para dentro de casa, ele era só um menino comum. De repente, ele, adulto, sai de casa e começa a andar por todos os caminhos e a falar para todas as pessoas: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias.
E as provas disso são essas. E ele começa a realizar milagres, começa a ensinar com muita autoridade e começa a causar muito problema para as figuras mais importantes de Israel, tanto políticas quanto religiosas. Sua família não acredita, os seus amigos de convivência, de infância e adolescência não acreditam. Tá todo mundo achando que Jesus ficou doido, outros achando que Jesus estava querendo fazer uma revolução política em Israel e colocando todo mundo em risco, mas até aquele momento ninguém acreditava no que estava acontecendo e no que Jesus estava falando. E Jesus então vive todos os seus conflitos normais com a sua família. Essa história, esse olhar para o desenvolvimento da vida de Jesus sempre me chamou muito a atenção e sempre me ajudou muito a elaborar a minha própria existência e me ajudou a conversar e tratar dessas questões com tantas pessoas. Porque isso é tão básico na nossa experiência humana, isso é tão essencial no nosso desenvolvimento que nem Jesus se privou e nem Jesus foi privado de viver esse processo de emancipação e de rompimento familiar. Isso é essencial para a vida. É essencial. E não existe nada de errado nele e nada de adoecido. Isso é extremamente saudável. E também faz parte desse processo saudável os conflitos. Porque assim como Jesus, todos nós, em algum momento, na nossa relação com as nossas origens familiares, pais, avós, tios, as pessoas que mais de perto nos criaram e nos viram, todos nós vivemos algum tipo de descrédito. Isso é natural. É natural que as pessoas que convivem conosco muito tempo não nos olhem com um olhar especial de quem nos vê pela primeira vez realizando alguma coisa. É assim. Quem convive muito com a gente não consegue colocar sobre nós um olhar de ineditismo, de coisa especial. Não existe. É por isso que é sempre mais fácil a gente causar algum tipo de impacto na vida das pessoas que estão fora da nossa casa, fora do nosso ambiente familiar, do que dentro de casa. É sempre mais fácil. Tanto é que o próprio Jesus Cristo usou uma expressão que depois virou um ditado popular que a gente ouve até hoje. Ele usou uma expressão no dia em que os amigos dele de Nazaré não acreditaram no que ele estava fazendo. Ele usou uma expressão, ele disse assim: um profeta não é aceito na sua própria terra. Que depois virou um ditado. Não é um versículo, mas virou um ditado. Santo de casa não faz milagre. Essa experiência de que a proximidade nos impede de tocar de modo tão profundo na vida das pessoas é algo tão humano, tão essencial à nossa história e à nossa experiência. Isso aqui explica, por exemplo, terapeutas, pastores, conselheiros, professores que ensinam e impactam e influenciam centenas e milhares de pessoas, mas não conseguem causar o mesmo impacto, a mesma influência tão objetivamente na vida dos próprios filhos. É assim. É isso que explica essa nossa relação de a proximidade, ela tira uma espécie de encantamento e de admiração que a gente só consegue viver e causar na vida daqueles que nos conhecem menos. Jesus viveu isso também. O Milor Fernandes usa uma frase que eu acho extraordinária. Ele fala assim: como são admiráveis as pessoas que não conhecemos muito bem. Isso é extraordinário, porque a proximidade desgasta esses encantamentos. A proximidade demais desgasta tantas e tantas realidades. Nem Jesus viveu outra experiência que não essa. É por isso que é muito bom que quando a gente tem ideias, projetos, quando a gente tem direcionamentos, quando a gente quer fazer alguma coisa na vida, é muito bom que a gente não ouça apenas
os conselhos e as observações das pessoas que conhecem-nos muito. Porque elas perderam tanto a possibilidade de se surpreender conosco, que a primeira reação delas pode ser: ah, isso não vai dar certo. Ah, eu conheço você, você não vai conseguir. É muito bom que a gente não se prenda somente a eles. Depois de a gente tentar fazer algumas coisas na vida e errar, e não conseguir, e não acertar, é natural que as pessoas que vivem mais perto da gente não estejam tão abertas assim para dizer pra gente: vai lá, tenta de novo que você vai conseguir. Geralmente as pessoas dizem: ah, você já tentou tantas vezes, não deu, né? Isso é o que a proximidade causa. Faz com que a gente perca o poder da surpresa, da possibilidade do novo. Os desgastes causam isso. E a família de Jesus viveu esse conflito com ele. E essa história, essa maneira de Jesus viver com a sua família, também me ensinam tão profundamente uma das realidades mais importantes do desenvolvimento humano, que está registrada desde o Gênesis e no decorrer de toda a Bíblia como um parâmetro, que é a importância de nós vivermos os desligamentos existenciais das nossas famílias de origem. A importância de a gente fazer o corte do cordão umbilical, fazer o corte do cordão existencial, assim como a gente vive o corte do cordão umbilical. Nós somos ligados às nossas origens familiares, especialmente aos nossos pais, com cordões existenciais de dependência, de referência, que são muito profundos. E todo mundo precisa viver um processo de ruptura e emancipação, o mais saudável possível, mas todo mundo precisa. Porque enquanto nós nos mantemos conectados existencialmente, dependendo emocionalmente de nossos pais, de uma forma tão umbilical e tão conectada, de uma forma tão visceral, nós somos privados da emancipação da vida. Todo indivíduo precisa se sentir deslocado, desconectado dos seus pais para se emancipar. Todo mundo precisa conseguir chegar um dia e olhar-se no mundo sem as proteções e sem as opressões que as suas origens familiares lhes causam. A gente precisa viver isso. Isso faz parte do desenvolvimento humano. A psicanálise já nos falou e fala sobre isso. Talvez a tese mais importante do desenvolvimento da psicanálise seja o desligamento da origem familiar, os complexos de Édipo e tudo aquilo que a gente conhece minimamente e sabe sobre essas questões. A psicanálise veio nos falar sobre isso há 120 anos atrás, mais ou menos, de uma maneira muito bem elaborada, muito bem desenvolvida, mas isso é um aspecto que já está presente nas histórias da antiguidade fartamente. A gente encontra as histórias da Bíblia o tempo inteiro mostrando a importância das gerações, o impacto dos filhos que não conseguem se desligar dos pais, que repetem histórias, que ficam fazendo tudo o que os pais queriam, ou dos filhos que de tanta rebeldia e tanta vontade de se desligar dos pais acabam repetindo a mesma história, ainda que a contragosto, ainda que querendo fazer tudo diferente. Porque existem dois riscos gravíssimos no nosso desenvolvimento. Um deles é a gente não fazer nenhuma ruptura e simplesmente querer continuar a história dos nossos pais completamente. O outro é a gente fazer um tipo de ruptura desastrosa, nociva, revoltada e rebelde, sem cuidado, em que a gente diz: eu nunca vou fazer absolutamente nada do que os meus pais fizeram, eu quero ser completamente diferente deles. Essas pessoas geralmente acabam fazendo tudo igual aos que os pais fizeram. Se você um dia disser: eu não vou fazer nunca o que minha mãe fez, é muito provável que um dia você vai se olhar e falar: meu Deus, eu estou vendo minha mãe. Porque a gente precisa elaborar esses processos, a gente precisa viver um processo de emancipação. Existe uma linguagem no livro do Gênesis que ela é extraordinária, que ela diz assim, lá naquela linguagem mítica, naquela linguagem tão lúdica, mas com tantos significados existenciais do livro do Gênesis, a gente encontra que quando o Criador uniu o homem e a mulher,
o casal naquela relação, e o casal, o homem desejou a mulher e a chamou de sua, e eles se desejaram. Naquele instante o Criador fala assim: por essa razão, homem, assim como mulher, deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse deixar, se unir e tornar-se um só, é óbvio que não é geográfico, não é físico, não é concreto. Deixar é existencial, unir-se é existencial, tornar-se um só é existencial. Esse processo de deixar pai e mãe para ser autônomo o suficiente, para poder se unir de maneira inteira a outra pessoa, é indispensável. E é tão interessante que uma expressão bíblica lá do Gênesis, que não é literal, é existencial, ela apresenta um resumo de todo o desenvolvimento que a psicanálise vai oferecer para o indivíduo emancipado nos nossos dias modernos. A importância de fazer desligamentos saudáveis com sua família. E desligamentos saudáveis são, em muitos momentos, olhar-se como um indivíduo autônomo que diz qual vai ser o limite para os seus pais na sua vida. Isso é indispensável. Isso é o que Jesus está fazendo. Olha, eu entendo vocês não me entenderem agora. Eu entendo e compreendo vocês não acreditarem em mim. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que viver. Eu entendo vocês não compreenderem. Eu entendo para vocês o susto de ver um menino comum que agora se apresenta como o Messias. Eu entendo. Mas eu preciso seguir o meu caminho. E nessa emancipação, Jesus se une a outras pessoas como se fossem sua mãe, seu pai, seu irmão. Sua família, por um momento, se torna muito maior do que apenas a família nuclear. Justamente para mostrar para a gente aquilo que ele mesmo disse e que às vezes é mal interpretado. Ele falou certa vez o seguinte: quem não deixa pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Ele não está dizendo sobre o abandono geográfico, social, financeiro, nada, emocional, de modo algum. Ele está falando sobre o desligamento existencial, sobre a emancipação existencial. A gente precisa se emancipar de pai e mãe para se tornar um, até espiritualmente, com Jesus. Isso é tão importante para a nossa experiência de fé. Quantas pessoas mantêm uma experiência religiosa baseada nos pais? Não é interessante? Todo ser humano precisa um dia falar: eu quero experimentar Deus em mim, a partir de mim. Eu quero conhecer ao Senhor a partir da minha história. O que os meus pais já conheceram, tá certo. Eu quero conhecer a vida a partir de mim, com os meus recursos, com o meu olhar. É por isso que é muito importante quando os nossos filhos adolescentes vivem conflitos conosco, quando eles começam a querer se separar de nós. Isso deixa muitos pais e mães sofrendo, mas é importantíssimo para eles. Aquela história do filho que você todo dia leva para a escola, dá um beijo na testa dele, ele cheio de carinho te devolve um beijo, fala beijo mamãe, beijo papai. Aí um dia você acorda, aquele moleque que não tem nem bigode direito, você para na frente da escola e fala: não vai dar beijo na mamãe, vai dar beijo no papai? E ele fala: ah não precisa. Ué, o que aconteceu com essa criatura? Ontem me deu beijo, agora não me dá mais na frente dos outros? Essas experiências são fundamentais para a formação de alguém. É o nosso filho, a nossa filha dizendo: eu quero ser por mim mesmo. Eu quero me desenvolver no mundo por mim mesmo. Isso é saudável, isso é necessário, isso é importante. Jesus viveu essa experiência de uma maneira muito semelhante ao que nós precisamos viver. E isso eu acho extraordinário. E sempre ensino isso e sempre digo isso. Quanto mais espiritualmente desenvolvido é a pessoa, mais humana ela é.
A espiritualidade de Jesus não o desumaniza. Na espiritualidade de Jesus cabe tudo, até o desenvolvimento humano de conflitos e emancipação familiar. E isso é tão extraordinário, e no exemplo de Jesus foi tão bem feito, que ele continua crescendo, se torna adulto, desenvolve seu ministério, vive entre as pessoas, rompe com sua família de um jeito saudável, até que num momento da história a gente começa a ler a reaproximação da sua mãe e dos seus irmãos, de tal maneira que no final da vida de Jesus, a mãe de Jesus faz parte do seu grupo de seguidores. Ela está andando do lado de Jesus. Ela está acompanhando Jesus, entendendo quem ele é agora. O meu filho se tornou adulto. Eu sei o que o meu filho está fazendo agora. Eu entendi. Eu não tinha entendido antes, mas agora eu entendi. Os irmãos de Jesus, eu acabei de falar para vocês isso no início, que antes não acreditavam no que ele falava, o que é bem natural, o que é bem comum. Eles conhecem o cheiro de Jesus, eles conhecem o ronco de Jesus, eles conhecem o mau humor de matinal de Jesus. Eles brigavam pelo pedaço do pão na mesa. É muito natural que eles não acreditem que estão diante do Messias. Mas esses rapazes, irmãos de Jesus, vão se tornar seguidores de Jesus. Tão importantes no grupo de Jesus, tão importantes, que eles escreveram 2 cartas que estão no Novo Testamento, como eu lhes disse, a carta de Judas. Aquele Judas é um irmão de Jesus e o Tiago é um irmão de Jesus. Mais do que isso, esse Tiago que escreveu uma carta, ele se tornou o principal líder dos apóstolos lá no iniciozinho da igreja em Jerusalém. Todos os apóstolos ficaram juntos em Jerusalém, depois que Jesus vai para o céu, a igreja começa a acontecer, e o Tiago, irmão de Jesus, se torna um dos mais importantes. Se torna o líder, tão importante que o próprio apóstolo Paulo, que é o escritor mais importante do Novo Testamento e talvez seja o missionário mais importante da história da igreja, do início da igreja, o apóstolo Paulo vai ao encontro de Tiago para pedir a ele autorizações para desenvolvimento da sua pregação. Tamanho era o respeito que havia em relação a Tiago no meio do grupo dos apóstolos. E é tão bonito o final da vida de Jesus que a gente o encontra cuidando de sua mãe de uma maneira tão delicada, tão amorosa e tão prestativa, tão interessada. Quando Jesus está sendo crucificado, todos os seus discípulos se fugiram, cada um foi para um canto, mas naquele momento ali da crucificação, João, o evangelista, que é um dos seus apóstolos, está junto de Jesus. A Maria, a mãe dele, está junto de Jesus. Eles estão ali chorando e acompanhando aquela morte horrível. Ali de cima, Jesus pede para que o João cuide da mãe dele. E diz para a mãe dele: Mãe Maria, reconheça agora em João o seu filho. E o texto nos conta que João, a partir daquele momento, levou Maria para morar com ele em casa. O rompimento de Jesus não é uma rebeldia contra a família, é uma emancipação existencial, que não o fez querer fugir, sumir, abandonar sua família, não. Tanto é verdade que ele esperou o tempo adequado para que a sua família entendesse quem ele é e foi cuidando de todos eles até o final da sua vida. Ele pedir para um amigo cuidar da sua própria mãe para que ela não ficasse sozinha. Então, essa história de Jesus, eu hoje contei para vocês uma história de desenvolvimento humano de Jesus, para que para que a gente pense e reflita sobre a nossa própria história, sobre os nossos próprios desafios e para que a gente o tenha como modelo. Um modelo de emancipação e um modelo de superação e um modelo de cuidado e amor por aqueles que a gente deve cuidar e amar sempre até o fim.
Jesus viveu cresceu e se desenvolveu num lugar desprezado. Ninguém acreditaria no que ele tinha para oferecer, ninguém acreditaria nele. É como muitos de nós que não têm família, dinheiro, pedigree, cartolões, e que tem que se superar na vida, e que não encontra muitas oportunidades e se mostra. Jesus não foi compreendido entre os seus como nós também não somos, muitas vezes. Muitas vezes os nossos pais não compreendem, os nossos amigos não compreendem, ninguém. Muitas vezes a gente já tentou fazer algumas coisas e as pessoas, já perdemos o crédito com as pessoas. Já perdemos o crédito. A gente tem que entender que a vida funciona assim mesmo. Você já tentou quantas vezes fazer uma coisa na sua vida? 2, 3, 4, não deu certo as primeiras, as pessoas estão perdendo crédito, vai ser difícil mesmo. A vida é assim, as pessoas que estão muito próximas de nós perderam o poder do encantamento, perderam a experiência da surpresa. Elas não acreditam mais que pode vir alguma coisa boa daquilo que a gente faz. Isso acontece, esse fenômeno acontece. A gente precisa viver emancipação familiar, gente. E sabe até quando que a gente vai viver emancipação familiar? Até o fim da vida. Mas a gente precisa. A gente precisa seguir fechando contas com a família, com os pais. A gente precisa se desligando emocionalmente dos processos de enquadramento, as expectativas mal resolvidas. Quem de nós já não teve que lidar com a expectativa frustrada dos próprios pais, dos mentores, das pessoas que nos antecederam? É isso tudo que está acontecendo na vida de Jesus, ele viveu. E ele conseguiu viver de uma maneira tão adequada, tão bem feita, bem resolvida, que no tempo, como eu gosto de uma expressão um dos poetas favoritos da minha vida, do Chico Buarque, no tempo da delicadeza, ainda havia delicadeza na alma para ele tratar a mãe com doçura, os irmãos com doçura, porque não foi feito com inimizade, foi feito com conflito, mas um conflito emancipador. E depois da fase dos distanciamentos e das incompreensões, há sempre um poder muito grande de a gente se reencontrar e as pessoas nos respeitarem diante das decisões que nós tomamos, dos caminhos que nós trilhamos. Que a gente aprenda com Jesus de Nazaré, o nazareno, o improvável, que ao final da vida tinha ao seu redor aqueles que não confiavam e não acreditavam nele no início. Que Deus nos abençoe e que abençoe sua vida e sua história. Eu queria dizer para você, emancipe-se, não desista, enfrente os seus conflitos e fique tranquilo que no tempo certo as coisas a gente tem um lugar e a gente se reconhece de novo no caminho. As pessoas que nos amam sempre nos reencontram no caminho.